E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isto nos sobreveio? E onde estão todos os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele. E eu gosto dessa expressão: o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai nessa tua força e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. A Bíblia veterotestamentária, ou a Bíblia do Antigo Testamento, ela pode ser dividida em 3 tipos de livros. São estes os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Bem dividiu o Dr. Mayan Pirma quando disse que nos livros históricos da Bíblia Deus fala sobre o homem, nos livros proféticos da Bíblia Deus fala com o homem, e nos livros poéticos da Bíblia é o homem quem fala com Deus e sobre Deus. Então os livros históricos são os livros que relatam os grandes feitos, as libertações, as conquistas, as vitórias, as derrotas, os pecados, tudo que se relaciona à história de Israel estão nos livros históricos do Antigo Testamento. Os livros proféticos são as pregações do Antigo Testamento. Lá estão as palavras de correção, de ânimo. Deus diz: levanta a cabeça. Deus diz: conserta o altar. Volta ao primeiro amor. As palavras de pregação do Antigo Testamento estão nos livros proféticos. E os livros poéticos? Os poéticos falam-nos sobre as orações, os cânticos, as lamentações, as reclamações. Tudo que se refere ao íntimo do ser humano está nos livros poéticos. E daí alguns dizerem que os livros poéticos da Bíblia, principalmente os Salmos, são os livros mais humanos da Bíblia, pois revelam os sentimentos do íntimo do ser de cada pessoa. Então eles vivem nos históricos, eles recebem as palavras nos proféticos, e eles oram, cantam, adoram, reclamam, murmuram, dão glória, dão culto e ação de graça, agradecem a Deus, louvam a Deus nos poéticos. Os livros históricos da Bíblia também podem ser divididos em 2 categorias: histórico, história, e a redundância é proposital, e históricos Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses livros falam-nos nada além do que a história da nação eleita por Deus no Antigo Testamento, Israel. Então, no Gênesis, Deus cria o seu povo, principalmente a partir do capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz que através dele iria levantar uma nação. Então Deus cria em Gênesis. Em Êxodo, o povo começa oprimido. Deus liberta o povo em Êxodo, ensina eles a adorar em Levíticos. Números conta a história dos 40 anos de Israel no deserto. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa uma nova lei, não no sentido de uma outra lei, mas a repetição da lei de Moisés, porque agora o povo que está ouvindo Deuteronômio não ouviu a lei pela boca de Moisés em Êxodo 20. Então Deus repete a lei antes do povo entrar na terra. Josué fala da entrada na terra, da conquista do povo na terra prometida, e Juízes fala-nos dos primeiros anos, ou os primeiros 300 anos de Israel na terra prometida. Então do que se trata o livro de Juízes? Simplesmente dos primeiros 300 anos de Israel na terra da promessa. Quem estudou teologia sabe que o livro de Juízes pode ser resumido em 4 palavras: pecado, juízo, arrependimento e restauração. Eu gostaria que você repetisse só para memorizar. Diga: pecado, juízo, arrependimento
e restauração. Esse é o esboço do livro do Juízes. O povo pecava contra Deus, adorava outros deuses, deixava o altar de Deus de lado. Quando o povo ia adorar outros deuses, pecando contra Deus, Deus enviava uma nação pagã, oprimia Israel, massacrava Israel, levava-os à miséria. Quando eles estavam na miséria, quebrados, humilhados, eles se arrependiam e clamavam a Deus. Quando eles clamavam arrependidos, Deus então enviava a libertação. Todas essas palavras estão no capítulo 6 que a gente leu. No versículo 1 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pecado. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, juízo. Israel clamou ao Senhor, verso 7, arrependimento. E o Senhor enviou um profeta, versículo 7, começo da libertação. Nesse texto em particular, diz-nos que Israel ficou durante 7 anos oprimidos pelas mãos dos midianitas. O que acontecia nesses 7 anos não era a falta da chuva, não era falta de sementes, não é que a terra não brotava. A questão é que eles semeavam, regavam a terra, plantavam. Quando chegava a hora da colheita, os inimigos se apresentavam para colher aquilo que não tinham plantado, e este ciclo durante 7 anos sem colheita, 7 anos sem desfrutar do fruto, 7 anos sem desfrutar daquilo que plantaram, leva eles a um estado de pobreza absurda. E o texto diz que eles ficaram grandemente empobrecidos. É neste cenário de caos, é nesse cenário de miséria, é nesse cenário de pobreza, de fome, 7 anos de humilhação, que Deus levanta o jovem Gideão, e o Senhor aparece para Gideão. Ele estava no lagar é um buraco feito em uma rocha, aproximadamente 2 metros de profundidade, onde ele ficava escondido da pilhagem do inimigo. E o Senhor aparece para ele e diz: Gideão, eu vou te levantar e você vai tirar a sua família da mão dos inimigos. E eu vim carregado com uma palavra de Deus para a sua vida essa noite, para te dizer que essa noite o Senhor te levantará também para arrancar a tua família da crise. Talvez alguém pode chegar aqui e dizer: pastor, mas eu estou vivendo um buraco existencial horrível. E eu estou aqui para te dizer que quando Deus chamou Gideão, ele estava no buraco que era um lagar, um buraco feito numa rocha. Então não importa o buraco que você esteja essa noite, Deus vai te tirar do buraco para arrancar a sua família da crise. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus mais alto que você puder. Qual é o perfil de alguém que Deus usará para arrancar a família da crise? E a primeira coisa que não pode passar desapercebido nesse cara chamado Gideão é a sua capacidade de se reinventar nos dias da crise. Porque Gideão está malhando trigo no lagar. Todos vocês aqui sabem que lagar não é o lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira. Só que na eira ele ficaria sujeito à pilhagem do inimigo, e o inimigo mataria e levaria a sua semente. Então Gideão não pode fazer o que ele quer fazer no lugar que deve fazer. Então o que ele faz? Ele faz o que pode fazer no lugar que pode fazer, com a ferramenta que pode usar e na hora que pode realizar. Sabe o que Gideão está me ensinando? Se as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente tem que continuar fazendo as coisas do jeito que dá para fazer. Porque às vezes a gente planeja uma trajetória para a vida. A gente quer fazer aquele curso, a gente quer aquela faculdade, a gente quer trabalhar naquela área, só que às vezes não dá do jeito que a gente quer. E nós precisamos ter a capacidade de nos reinventar quando as coisas não derem para fazer do nosso jeito, do jeito que a gente queria fazer. Você não pode desistir, você tem que fazer do jeito que dá para fazer, com a ferramenta que você tem na sua mão, no lugar que você está e no hoje que você pode realizar. Isso se chama capacidade de se reinventar. Martin Luther King foi quem disse: se você vai às ruas
para viver, varra-as como Michelangelo pintava, Beethoven compunha e Shakespeare escrevia. Ou seja, se você faz isto para viver, faça da melhor forma, porque sucesso na vida não tem a ver com tanto de pessoas que veem o seu trabalho e quanto que você recebe, mas com a fidelidade que você faz aquilo que você está fazendo. Se você fizer bem onde você está, aquele que é fiel no pouco, sobre muito Deus o colocará. Então o que Gideão me ensina, gente? Eu preciso começar a fazer onde eu estou. Sabe qual é a tragédia na vida de muita gente? Pessoas que buscam o sucesso no lugar onde não está, com aquilo que não tem, no amanhã que não existe e com a pessoa que não está perto. Vou repetir, a pessoa quer ter sucesso no lugar que não está, com aquilo que não tem, no amanhã que não existe e com a pessoa que não está perto. Você vai começar a prosperar quando você entender que o lugar mais importante da sua vida é onde Deus já te plantou. A coisa mais importante, a que Ele já te deu. A pessoa mais importante, a que está do seu lado. E a missão mais importante, fazer essa pessoa feliz para a glória de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, o Bartimeu era cego. Se ele é cego, ele não tem visão, mas ele não é surdo. E a Bíblia diz assim: ele ouviu que Jesus vinha. Ele é cego, mas ele não é mudo. Então ele clamou a Jesus. Ele é cego, mas ele não é paralítico. Então ele levantou e foi ao encontro de Jesus. Sabe o que Bartimeu está dizendo? Você vai sair da beira do caminho quando você parar de dar atenção àquilo que você não tem e começar a dar atenção àquilo que você tem, porque Deus vai usar aquilo que você tem para conseguir aquilo que você não tem, para a glória dele. Eliseu chega na casa da viúva e a viúva dá uma lista para ele de coisas que não tem. Meu marido, teu servo morreu, não tenho marido. Meus credores levaram tudo de casa, não tem mais móveis, não tem mais dinheiro, e os meus filhos vão se levar de escravos. Eliseu diz para ela: para de falar aquilo que você não tem e me diga o que é que você tem em casa, porque Deus vai usar o azeite que você tem para conseguir o dinheiro que você não tem. Deus vai usar o azeite que você tem para pagar a tua dívida. Deus vai usar o azeite que você tem para te dar estabilidade financeira e para libertar os seus filhos do cativeiro. Se você recebe essa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus, crente, porque Deus só usa o que você tem. Então para de dar desculpa daquilo que você não tem e começa a usar aquilo que você tem, porque o milagre de Deus na sua vida começa exatamente no lugar que você está e com aquilo que você já tem na sua mão. Aleluia! Diga bem alto, bem forte: tudo que eu preciso para a minha vida já está na minha vida, esperando ser enxergado. Deus vai abrir os teus olhos essa noite para você enxergar que a matéria-prima já está nas tuas mãos. Você recebe essa palavra? Segunda coisa que Gideão me ensina a respeito de gente que vai tirar a família da crise, vai sair do buraco para tirar a família da crise. Só quem vai, diga amém. Bom, olha o que Deus diz para eles no capítulo 6, versículo 8 e 9. Eu gostaria que todos acompanhassem a leitura. Juízes capítulo 6, versículo 8 e 9. O Senhor enviou um profeta. O Senhor enviou quem? Aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Deus está dizendo assim: eu tirei vocês do Egito, uma potência mundial. Eu arranquei vocês da mão de Faraó, um Deus do Egito. Vocês estão com medo de Midian? Vocês estão parados por causa desse povinho de Midian? Eu tirei vocês do Egito. Sabe o que Deus está dizendo? Lembra das vitórias que eu já dei para vocês na trajetória de vida. Lembre das libertações que eu já operei na vida de vocês. Lembre que eu já fiz coisas muito maiores por vocês. Eles tinham já atravessado o Mar Vermelho e pararam diante de uma poça d'água. Derrubaram os gigantes, estão fugindo de anão. Saltaram a muralha, pararam diante de um tijolo. Aleluia! Já rasgaram o leão e pararam diante do gatinho. Deus está dizendo: lembra das vitórias que eu já dei para você na trajetória da sua vida. Esse inimigo vai cair também. Lembra do que eu já
Traz à memória os feitos de Deus na sua vida. Quantas batalhas você já venceu para chegar aqui? Vai desistir agora por quê? Deus vai te dar vitória nessa batalha. Também, se você crer, levanta a mão e dá um glória a Deus aí bem alto. Terceiro ponto, para quem vai tirar a família da crise e sair do buraco, só quem vai, diga eu vou. Isso aqui é tremendo. Olha o que diz o versículo 2, capítulo 6, versículo 2, olha que coisa linda. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas. Por causa de quem? Por causa dos inimigos. Os filhos de Israel fizeram para si, o que eles fizeram? Covas, cavernas e, diga, fortificações. Pastor Rosário, sabe o que o texto está dizendo? Que eles se fortificaram. O texto está dizendo que eles ficaram mais fortes. Eles criaram fortaleza. Sabe o que o texto está falando para nós? Que depois dessa batalha, Israel ficou mais forte. Por quê? Porque fizeram fortaleza. E por causa de quem? Por causa dos midianitas. Deus usa os nossos amigos para nos alegrar e os nossos inimigos para nos fortalecer. Aleluia, 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 aleluia. Você passa um dia inteiro lá do amigo, você vai rir, você vai brincar, vai se divertir, vai dar glória a Deus. Acabou o dia, não cresceu nada. Você passa um dia inteiro numa batalha, você vai suar, vai chorar, vai batalhar, vai cansar, mas no final do dia você vai estar mais forte do que nunca, porque os seus inimigos são agentes de Deus para te fazer crescer no dia da batalha. E eu vou dizer mais: enquanto você enfrenta um inimigo que é do seu tamanho, ou um inimigo que é menor do que você, você se acomoda. Vai enfrentar um inimigo amanhã, ele é menor do que você, você vai para lá, batalha com ele, venceu a guerra, volta para casa, do mesmo jeito. Agora, se você enfrenta um inimigo que é maior do que você, ou você desiste e foge, ou você tem que malhar, treinar, crescer, se preparar, estudar, se fortalecer. Oh, tem que crescer para ficar do tamanho dele. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite aqui? Deus permitiu essa adversidade chegar até você para que você possa desenvolver o seu potencial nele e mostrar que você é mais do que você pensava que era. Você é maior que isso. Paulo disse que Deus não permite sobre nós tentação que nós não possamos suportar. Ou seja, Deus não te dá uma prova que seja maior do que você. Amém? Ora, quantos aqui já passaram uma adversidade ou estão passando que parece que é muito maior do que você essa dificuldade? Levanta a mão. Por que você está vendo essa dificuldade maior? Se Deus disse que a dificuldade não pode ser maior, é porque Deus já viu que você é maior do que você pensa. Pegue na mão de 2 ou 3 pessoas, olhe para mim e fale como um profeta, aleluia. Diga: essa adversidade vai fazer você crescer, vai. Você vai desencadear esse gigante de Deus que tem aí dentro. Em último lugar, aleluia, para quem vai sair, eu estou sentindo a presença, eu estou todo arrepiado aqui para profetizar uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai sair mais forte dessa. Para encerrar, eu encerro onde eu comecei. Vou terminar pelo começo hoje, versículo 1. Toda a igreja, por favor, toda a igreja, capítulo 6, versículo 1 de Juízes, vê se está escrito aí. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Ponto final. É isso que está aí? Não? O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, acabou a história. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Se a Bíblia dissesse: o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, ponto final, o povo que foi criado em Gênesis, liberto em Êxodo, aprendeu a adorar em Levítico,
caminhou 40 anos no deserto em Números, reaprendeu a lei no Deuteronômio, e entrou na terra em Josué, acabaria em Juízes, porque o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos, e ponto final. Deus os entregou, acabou a história. Mas não, o Senhor os entregou na mão dos inimigos, mas tem prazo de validade. O Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Sabe o que está dizendo? Deus os entregou nas mãos dos inimigos, mas quem está no controle ainda é o Senhor. Quanto ao povo de Deus, nem o mal está no controle do mal, mas Deus está no controle do mal. Tem crente que acha que Deus, o diabo, vive em um ringue eterno, enfrentando uma batalha épica, e na verdade, e aí fica aí Deus de um lado, o diabo de outro, e tem crente que dá a impressão, às vezes, que eles pensam assim: nossa, essa aí quase que Deus perdeu. Ou então, essa deu nos 45 do segundo tempo. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus aqui. Deus não luta contra o diabo, porque o diabo é criatura, Deus é criador. O diabo não tem tamanho para lutar contra ele. Olha, dá para imaginar eu lutando com uma formiga? Eu e uma formiga. A diferença teu para a formiga e Deus para o diabo é que a minha distância para a formiga é muito pequena. A distância de Deus para o diabo é muito grande. A Bíblia fala de uma batalha entre Deus e o diabo. Tessalonicenses, Paulo fala sobre essa batalha. O anticristo se levantará e o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. Aleluia. Imagine, de um lado o anticristo, antiga serpente, Satanás, diabo. De outro lado, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que começa a batalha. Acabou. Por favor, não me tenha por mal. Eu vou te provar biblicamente. Deus às vezes até usa o diabo. Acabou, glória? Quando Deus quer fazer Jó, que é um cara bom, um cara melhor, quem é que Deus usa? A gente acha que foi o diabo que foi lá falar com Deus. Não, o diabo está lá desavisadão, andando. Aí Deus diz: ô Satanás. Aí o diabo diz: fala, Jeová. Tu viu Jó? Ah, bem que eu ia falar dele com o senhor hoje mesmo, viu? E aí Deus vai tentar o diabo. Cabra bom, crente, o diabo vai ficando vermelho, nervoso. Cabra bom, se desvia do mal, o diabo vai ficando nervoso. Aí o diabo explode, mas é claro, o senhor deu tudo para ele, comprou a adoração dele. Deus diz: vai lá e toca nele. Aí o diabo vem, toca na saúde, toca no dinheiro, toca no desempregado, toca nos animais, toca na casa, mata os filhos, deixa o cara doente. Aí no final da história, capítulo 1 e capítulo 2, o diabo aparece. Capítulo 3, o diabo some. Os próximos 40 capítulos não tem referência ao diabo. Sabe qual a raiva de Satanás? Ele vem e faz o trabalho sujo. No final do livro, Jó está mais rico do que antes, mais famoso do que antes, os filhos mais bonitos do que antes. Ele está melhor do que antes. O diabo sumiu, porque ele veio e fez o trabalho, te tornou mais forte, escafedeu-se. Ele só veio para fazer o trabalho, qual? Te fortalecer. O grande problema é que nós tendemos a confundir momentos com história. Ajude o pregador, diga para alguém do seu lado: não confunda momento com história. Porque todo homem de Deus na Bíblia teve o seu momento. Noé se embriagou, encheu a cara de vinho, seus filhos viram sua nudez. Abraão mentiu dizendo que Sara era só sua irmã, quando na verdade era minha irmã e esposa. Moisés matou o egípcio, se escondeu na areia, feriu a rocha quando Deus mandou tocar e não entrou na terra prometida. Elias pediu a morte no deserto, fugindo de Jezabel. Davi adulterou e matou o marido da mulher que tinha tomado a força e se deitou com ela. Agora, sabe o que é lindo na Bíblia? Mais lindo na Bíblia é que Noé se embriagou, mas ele não é conhecido como Noé o bêbado, é Noé o amigo de Deus. Abraão mentiu, mas ninguém diz assim: Abraão o mentiroso, é Abraão o pai na fé. Moisés matou, mas ninguém diz Moisés o assassino, é Moisés o grande libertador. Elias pediu a morte, mas ninguém diz Elias o suicida, é Elias o leão de todos os profetas. E Davi não é Davi adúltero, é Davi o homem segundo o coração de Deus. Por que, pastor? Porque o seu momento não pode apagar a sua história, e a sua história é maior do que o seu momento.
só um momento. É só um momento.